Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na videoaula de hoje, trago esse lindo centro de mesa que elaborei e vim trazer o passo a passo para vocês. Olha só que linda peça. Simples, bem fácil de fazer, uma peça econômica. Para fazer ela, eu usei o fio Barroco Natural 6. Aqui para as flores, usei o Barroco Multicolo. E na folha também. Aqui eu usei o Maxicolo aqui no miolinho da flor. Essa peça ficou medindo 70 centímetros aqui no meu ponto, 70 centímetros de diâmetro. E ficou pesando 350 gramas. Durante a aula, eu vou passar para vocês como vocês conseguem fazer essa peça menor ou maior, se assim preferir. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a medida que ficou essa peça, o peso que ficou ela. Vou deixar também a lista de materiais que eu usei. Vou deixar as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. Antes de iniciar a aula, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, você sempre será avisado cada vez que chegar vídeo novo aqui no canal. Peço que, se puder compartilhar essa videoaula com mais pessoas, ficarei imensamente grata. E se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar aí o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Isso faz com que eu venha mais vezes aqui trazer vídeos exclusivos para vocês. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Dentro desse anel, vamos fazer um total de 12 meio pontos altos. Eu vou alongar um pouquinho aqui essa alça, colocar a agulha aqui dentro, puxar mais uma laçada. Vou laçar o fio, tirar as duas alças de uma vez. Assim, é o meu primeiro meio ponto alto. Vamos trabalhar aqui, então, mais 11 meio ponto alto, totalizando 12. Fiz aqui os 12 meio ponto alto, então vamos fechar aqui esse anel, vamos fechar aqui ele totalmente. Para fechar essa volta, vamos prender aqui no primeiro meio ponto, vamos prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Alongar um pouco essa alça. Se você prefere subir para a próxima volta fazendo as correntinhas, beleza, pode fazer. Eu prefiro fazer assim, que dessa forma a nossa base não fica marcada aonde começa e onde termina as voltas. Então, eu alongo um pouco aqui essa alça, vou aqui, ó, no próximo ponto, puxo uma laçada, alongo as duas, laço, tiro as duas de uma vez e faço uma correntinha. Assim, já fica sendo o meu primeiro ponto alto. Nessa volta, vamos trabalhar 2 pontos altos em cima de cada meio ponto alto da volta anterior. Então, vamos ficar com um total de 24 pontos altos. Dois em cima de cada ponto da carreira anterior. Olha, 1, 2.
Então, vamos fazer assim. No final da volta, vamos ter 24 pontos altos. Tô chegando aqui no final, então aqui a gente vai fazer os últimos 2 pontos altos, totalizando aqui 24. Agora, vamos aqui, ó, na correntinha que a gente fez aqui, colocar a agulha aqui, prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma, vai ser sempre o fechamento de todas as voltas, vai ser assim. Então, agora vamos para a terceira volta. Igual a volta anterior, eu dou uma leve alongada aqui, vou para o próximo ponto, pegando as 2 alças, puxo uma laçada, alongo as 2. Agora, eu vou laçar e vou tirar essas 2 alças da agulha e aqui fazer uma correntinha. Aqui fica sendo o meu primeiro ponto alto. Então, todos os inícios de volta, eu vou iniciar dessa forma. Aqui no mesmo lugar que a gente fez esse primeiro ponto, vamos fazer mais um ponto alto. E em todas as voltas, no primeiro ponto, vai ter sempre um ponto junto, vai ter sempre um aumento. Então, aqui está o nosso primeiro aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2. No próximo, 1. No próximo, 2. Então, essa volta, a gente vai trabalhar assim, intercalando. Em um ponto, faça um ponto sozinho. No outro, 2 pontos altos juntos. Então, os aumentos, que são os 2 pontos altos juntos, vão ficar separados por um ponto alto sozinho. Vamos ter um total de 12 aumentos. E nessa volta de número 3, vamos ficar com um total de 36 pontos altos. Chegando aqui no final, vou fazer aqui o último ponto alto. Aqui na corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Veja que dessa forma, não fica marcada a base aonde começa e onde termina as voltas. Lembrando que cada início de volta, a gente vai para o próximo ponto, com um ponto baixo. Então, não podemos esquecer de fazer aqui esse ponto quando a gente for fechar a volta. Aqui, ó. Deixa eu só desmanchar aqui. Aqui, ó. Aqui eu fiz o último aumento. Então, não podemos daqui, né, fechar aqui. Então, temos que fazer aqui, ó, esse último ponto aqui, porque a gente foi para o seguinte. Então, tem esse ponto aqui que a gente não pode esquecer dele, senão não vai dar certo a quantidade de pontos. Então, aqui, ó, aqui a gente faz o último ponto alto. Agora sim, fechar com um ponto baixíssimo, ó. Então, aqui ficamos com 36 pontos altos. Vamos iniciar a próxima volta da mesma forma, alongando, indo para o próximo ponto, puxando aqui a laçada, tira as 2 da agulha e uma corrente. No mesmo, mais um ponto alto. Agora, vamos fazer no próximo um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Agora, no próximo, 2 pontos altos juntos. Então, essa volta, os aumentos vão ficar separados por 2 pontos altos sozinho. Olha, tá aqui um aumento, 2 pontos altos. Aqui o outro aumento.
um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos juntos. Vamos ter um total de 12 aumentos. E nessa volta de número 4, vamos ficar com um total de 48 pontos altos. Sempre com essa repetição, 2 pontos altos sozinho, um ponto alto, 2 pontos altos sozinho. Agora, o aumento. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Chegando aqui no final da quarta volta. Fazer aqui o último ponto alto, vou fechar essa volta. Alongar e vamos iniciar a volta de número 5. Fazendo assim o primeiro ponto alto, no mesmo ponto, mais um ponto. Ficando sempre aqui no primeiro, sempre vamos ter 2 juntos. Nessa volta, os aumentos vão ficar separados por 3 pontos altos sozinho. Então, aqui eu fiz o primeiro aumento, um ponto alto sozinho, 2, 3 pontos altos sozinho. Agora, o aumento. Então, nessa volta, a gente vai ter entre um aumento e outro, 1, 2, 3 pontos altos sozinho. Essa volta é a de número 5, e vamos ter no final uma quantidade de 60 pontos altos. Finalizei aqui a volta de número 5 com 60 pontos altos, no total de 12 aumentos. Agora, vamos iniciar a volta de número 6. Vai ser sempre da mesma forma. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Sempre no primeiro a gente faz o aumento. Agora, aqui nossos aumentos vão ficar separados por 4 pontos altos, sozinhos. Agora, o aumento. Ó, temos aqui o aumento, 1, 2, 3, 4 pontos sozinho, agora mais um aumento. 4 pontos sozinho, sendo um em cada ponto, né? Um em cada ponto de base. Agora, o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa aqui é a volta de número 6. Vamos ter também um total de 12 aumentos. E no final, vamos ter 72 pontos altos. Finalizei aqui, então, a volta de número 6. E fiquei com um total de 72 pontos altos. Agora, a volta de número 7, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Então, eu vou alongar um pouquinho aqui essa alça, vou para o próximo, da mesma forma que a gente iniciou as carreiras anteriores. A única diferença é que a gente vai fazer aqui só um ponto baixo. Temos aqui as 2 alças, laça, tira as 2. Aqui fica sendo o primeiro ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Fiquei aqui no primeiro com 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um total, uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, entre um aumento e o outro, vamos ficar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4
5. Agora, no próximo, 2 pontos baixos juntos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, vamos fazer essa sequência. E no final da volta, a gente vai ficar com um total de 84 pontos baixos. Então, finalizei aqui a volta de número 7. Fiquei com um total de 84 pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar a volta com as alças. Deixa eu mostrar aqui nessa peça que já tá pronta. A gente vai fazer essas alças aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou subir uma corrente que dá a altura de um ponto baixo e mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3 pontos. Aqui no terceiro, um ponto baixo. Ó, na verdade, aqui, ó. Um, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aqui no terceiro, a gente já faz um ponto baixo. Ó, então, ficam 2 pontos de intervalo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, a gente vai ficar com um total de 28 alças de 5 correntes. Cheguei aqui no final da volta, então, aqui fiz 27 alças, agora eu vou fazer a de número 28. A de número 28, vamos fazer o seguinte: 1, 2 correntes. Agora, vamos laçar o fio e vamos colocar aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez, aqui, ó. Puxar o fio e aqui a gente vai fazer um ponto alto. Então, aqui a gente já fica aqui no meio da alça. Dentro da mesma alça, vamos fazer um ponto baixo. 5 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. 5 correntes. Na próxima, um ponto baixo. Então, essa volta vai ter essa sequência. A mesma coisa que a volta anterior. 5 correntes. Um ponto baixo na próxima alça. Então, vamos ter a mesma quantidade de alças. Vamos ficar com 28 alças de 5 correntes. Chegando aqui no final da volta, aqui na última alça, a gente vai fazer da mesma forma. 2 correntes, laça, vamos aqui, ó, nesse ponto baixo, colocar a agulha, puxar uma laçada,
laça, tira 2, laça, tira 2. Igual a essas duas, a gente vai ter mais duas. Então, vamos ter 4 voltas assim de alças, com a mesma quantidade de correntes. Então, vai ficar a mesma quantidade de alças, 28. Olha aqui dentro desse mesmo espaço, coloca a agulha, puxa uma laçada, aqui o primeiro ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, um ponto baixo na próxima alça. Então, vamos fazer essa volta e mais uma. Vamos ter um total de 4 voltas com as alças de 5 correntes. Então, fiz aqui as 4 voltas, 1, 2, 3 e 4. Aqui no fechamento da 4ª volta das alças, a gente vai fechar normal, fazendo aqui as 5 correntes e aqui no ponto baixo, prender com um ponto baixíssimo. Ó, pessoal, fiz aqui umas marcações. Então, aqui na última volta, a gente ficou com 28 alças. Então, das 28 alças, 20 alças, a gente vai fazer 5 pontos baixos nessa próxima volta. E em 8 alças, vamos fazer só 4 pontos baixos, que é para fechar a quantidade de pontos que a gente precisa para as próximas voltas. Então, eu fiz aqui 8 marcações. Nessas 8 marcações, eu vou fazer 4 pontos baixos. E nas demais, que vão sobrar 20, vamos fazer com 5 pontos baixos. Então, a minha marcação foi assim, ó. Eu marquei essa alça. Pulei 2, marquei. Pulei 3, marquei. Pulei 2, marquei. Pulei 3, marquei. 2 e marquei. 3, marquei. 2, marquei. 3, marquei. Então, assim fica bem certinho. Se você quiser fazer dessa mesma distribuição, é só você seguir assim, ó. Você marca a primeira, pula 2, marca a próxima, pula 3, marca, pula 2, marca, pula 3. E assim vai fechar exato, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcações. Então, né, onde está marcado, a gente vai trabalhar 4 pontos. Nas demais, vamos trabalhar 5 pontos. Então, dessa forma, a gente vai totalizar 132 pontos baixos nessa próxima volta. Então, vamos dar início aqui. Eu já vou tirar aqui esse primeiro marcador. E aqui, onde ele está, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou direto aqui, ó, e já faço aqui, ó, o primeiro ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Então, aqui nessas que estão vazias, que não tem marcador, vamos trabalhar 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa próxima também 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nessa próxima aqui, eu tenho marcador, então, nela vai ser só 4. 1, 2, 3 e 4. Aqui, a gente vai fazer aqui onde tá vazio, vamos fazer 5. 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4 e 5. Aqui nessa próxima, temos o marcador. Então, aqui só é 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos seguir. Vamos fechar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Então, finalizei essa volta e fiquei com um total de 132 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Eu vou dar uma leve alongada aqui. Vou para o próximo ponto, pegando as duas alças do ponto. Vou puxar aqui. Alongar, tirar as duas juntas, mais uma corrente. Assim fica o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui ficou o meu primeiro aumento. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 10 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui 10 pontos altos, uma sequência de 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui eu tinha o aumento, agora aqui fiz 10 pontos. Então, agora no próximo, vamos fazer 2 pontos altos juntos, que aqui é o aumento. Agora, novamente, uma sequência de 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 10 pontos. Agora, eu vou fazer o aumento. Então, a gente vai seguir dessa forma por toda a volta. Aqui, entre um aumento e outro, então, nessa volta, a gente vai ficar com 10 pontos altos. No final da volta, vamos ter um total de 144 pontos altos. 144 pontos altos no fechar da volta. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui, olha, vamos contar aqui. Aqui meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer aqui o ponto de número 10. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, dessa forma, fecha exato a quantidade de pontos, né? Ficamos com 12 aumentos. Entre um aumento e o outro, ficamos com 10 pontos altos sozinhos. E no final da volta, ficamos com 144 pontos altos. A base fica perfeita, olha. Então, agora vamos dar início à próxima volta. Aqui vou alongar um pouco, vou para o próximo ponto, puxando aqui as duas alças, tira as duas da agulha e uma corrente. No mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto alto. Então, nessa volta, a gente vai ter 12 aumentos. Entre um aumento e outro, a gente vai ficar com 11 pontos altos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora sim, vamos fazer o aumento. Então, entre um aumento e o outro, vamos ficar com 11 pontos altos. Então, seguindo dessa forma, no final da volta, vamos ter 156 pontos altos. Finalizei aqui essa volta. Então, fiquei com um total de 156 pontos altos. Vamos para a próxima volta. Fiz aqui meu primeiro ponto alto no mesmo lugar, vou fazer mais um. Ficando aqui o meu primeiro aumento. Então, nessa volta, entre um aumento e outro, a gente vai ficar com 12 pontos altos. Fiz aqui os 12 pontos altos. Agora, vou fazer 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Então, entre um aumento e outro, vamos ficar com a sequência de 12 pontos altos. Vamos ter um total de 12 aumentos. E no final dessa volta, vamos ter 168 pontos altos. Finalizei aqui mais uma volta. Fiquei com um total de 168 pontos altos. Vamos iniciar aqui, então, a próxima volta, da mesma forma que iniciamos as anteriores. Primeiro ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Nessa volta, vamos seguir a mesma dinâmica das voltas anteriores, só que entre um aumento e outro, nessa volta, vamos ficar com 13 pontos altos. No final da volta, vamos ter 180 pontos altos. Vamos ter 12 aumentos. Entre um aumento e outro, 13 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, aqui, vamos fazer o aumento. Então, vamos seguir nessa dinâmica até o final da volta. Ó, pessoal, então, finalizei aqui mais uma volta. Então, depois que começamos aqui, ficamos com 4 voltas em pontos altos, né? 1, 2, 3, 4. Aqui eu já vou fazer a preparação para fazer as flores.
Então, nessa última volta, fiquei com 180 pontos altos. Com essa quantidade de voltas, o meu trabalho vai ficar com 15 flores. Se você quiser fazer maior, segue a mesma dinâmica que a gente vinha fazendo aqui, né? Em cada volta vai ter 12 aumentos. Então, se você fizer mais uma volta, você vai ficar com 16 flores. Mais 2 voltas, com 17 flores. A mesma coisa é se você diminuir as voltas. Aqui, com essa quantidade de voltas, eu vou ficar com 15 flores. Se você fizer até essa volta aqui, você vai ficar com 14 flores. Até aqui com 13 flores, até aqui com 12 flores. Então, tanto para aumentar como para diminuir, cada volta você vai aumentar uma flor. Ou, diminuindo, cada volta você vai diminuir uma flor. Então, aqui você pode, se você quiser seguir, né? Eu só acho que se você fizer isso aqui muito grande, né? Muitas voltas, ele vai começar a sobrar ponto se você continuar em cada volta aumentando. Então, se caso você queira fazer mais do que 2 voltas além daqui, você tem que fazer alguma volta sem nenhum aumento, que é para ele não embabadar. Então, agora eu vou fazer uma carreira em pontos baixos, sem nenhum aumento. Então, eu vou continuar com a mesma quantidade de pontos, 180 pontos. Então, aqui no caso, vai ser 180 pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Vou ficar com um total de 180 pontos baixos. Cheguei aqui no final da volta, então, vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E aqui, eu vou cortar o fio, que eu vou fazer o fechamento aqui, não com ponto baixíssimo. Vou fazer o fechamento aqui, passando esse fio aqui, ó. Vou puxar, vou pular esse primeiro ponto aqui no segundo, ó. Vou colocar a agulha de frente para trás e vou puxar esse fio aqui. Vou virar aqui o avesso atrás desse ponto. Vou colocar a agulha aqui, ó, pegando essas 2 alças. E vou puxar esse ponto aqui para trás. Ó, dessa forma, o fechamento fica perfeito. Não dá pra ver aonde fizemos. Para fazer esse fechamento aqui, eu fiz com a própria agulha, para você ver que não precisa agulha de tapeceiro. Se tiver agulha de tapeceiro, facilita, né? Mas assim também é bem fácil. Aqui, agora, eu vou aqui, ó. No ponto que pulamos, tá? Então, aqui, ó, tô com o fio aqui. Esse aqui foi o ponto que a gente pulou. Então, eu vou passar essa agulha aqui por trás de uma alça e vou puxar ele aqui, ó, para ele não ficar separado dos outros, porque a gente pulou um ponto aqui no meio. Aqui eu vou fazer o arremate, olha. Passo a agulha aqui, ó, por trás de qualquer uma dessas alcinhas de ponto. Agora, eu vou dividir esse fio aqui em 2 partes. Como a gente tem 6 fios, vou dividir 3 para um lado e 3 para o outro, assim, ó. E uma parte eu vou puxar aqui. Fiquei aqui com 2 fios. Então, agora eu vou pegar e vou dar os nozinhos. Sempre aqui no primeiro nó, cuidado para não repuxar aqui o nosso ponto. Então, não aperta o primeiro, o segundo já dá para apertar. Esse fio aqui, eu vou esconder aqui por trás de alguns pontos, né? Vou cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola.
E dessa forma fica feito o arremate. Eu vou fazer com a própria agulha. Eu vou passando por trás de alguns pontos e vou puxando. Pronto. Sempre cuidando para não repuxar. Aqui eu vou cortar esse excesso de fio. Vou pegar aqui a cola. Vou colar aqui, ó, um pinguinho de cola aqui. Aqui eu vou colar essa ponta. Dessa forma, fica pronto o arremate. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, com o fiozinho que está aqui, que é do anel mágico. Pronto, então fiz também o arremate aqui do fiozinho aqui do meio. Então, agora virando a peça para a frente, para o direito, olha só, fica perfeita essa base, olha. Então, agora a gente vai dar início àquela voltinha, que é essa aqui, ó, com o fio verde, para fazer aqui as flores, ou as folhas, perdão, fazer as folhas. Agora, a gente vai entrar com o fio verde. Então, para trabalhar aqui as folhas, eu vou usar aqui o Barroco Multicolor Premium. A cor é a 9392, que é o verde folha. Em qualquer um desses pontos, vamos fazer aqui. Eu inicio dessa forma, porque eu não gosto de fazer aquele nozinho inicial, porque eu acho que esse nó fica grosseiro aqui no início. Mas, se você quiser iniciar dessa forma, pode ser. A forma que eu sempre inicio é assim, ó. Eu deixo aqui uma pontinha para depois eu fazer o arremate e vou dar 2 voltas aqui na agulha. Seguro com esse dedo. Vamos aqui em qualquer um ponto, pegando as 2 alças do ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Fiquei aqui com 2 pontos baixos. Esse fio aqui fica aqui para trás, depois fazermos os arremates. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pular 1, 2, 3. No ponto de número 4, um ponto baixo. Então, aqui pulei 3 pontos. 1, 2, 3. 4 correntes. Então, agora, vamos fazer aqui, na sequência, mais 2 pontos baixos. Então, aqui ficamos com 3 pontos baixos. Vou pular um ponto, vou para o próximo, um ponto baixo. Veja que eu não fiz corrente. Para ir de um ponto para o outro, pulando um, não fiz corrente. Vamos subir agora aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Agora, 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, 5 correntes. 2, 3, 4, 5. No mesmo lugar, um ponto baixo. Então, ficamos aqui com aquela folhinha, ó. 5 correntes, 8 e 5. Tudo presa com ponto baixo no mesmo ponto. Aqui, sem fazer nenhuma corrente, eu vou pular um ponto e no próximo, vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Ó. Antes
da folha temos 3 pontos baixos e pulamos um. Depois da folha, pulamos um e temos 3 pontos baixos, da mesma forma. Quatro correntes. Vamos pular 1, 2, 3. No de número 4, vamos fazer aqui a sequência de 3 pontos baixos, um em cada ponto. Pula um, vamos para o próximo, fazer a folhinha novamente. Cinco correntes, um ponto baixo. 8 correntes, um ponto baixo. 5 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Ficamos aqui novamente com a folhinha. 5 correntes, 8 e 5. Pula um ponto, vamos para o próximo, fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Quatro correntes, 1, 2, 3, 4. Pula 1, 2, 3, no de número 4, vamos começar a sequência de 3 pontos baixos. Pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto. 8 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto. Mais 5 correntes. E um ponto baixo no mesmo ponto. Pula um ponto de base e aqui vamos iniciar uma sequência de 3 pontos baixos. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Olha. Entre uma folha e a outra, a gente tem essa alça aqui de 4 correntes, né? Temos a folha, pula um de base, 3 pontos baixos. 4 correntes, pula 3 pontos de base. Uma sequência de 3 pontos baixos, pula um ponto e já vai fazer a folhinha novamente. Se ficar alguma dúvida, é só voltar um pouquinho ali o vídeo, que daqui em diante é só repetição. Cheguei aqui no final. Veja que a pontuação bate exata. Fiz aqui a última folha, vou pular um de base, no próximo, um ponto baixo. Aqui eu tinha feito 2 no início, com mais um, fechou os 3 pontos baixos. Então, aqui vamos cortar, que com o verde é só uma volta. Vou puxar esse fio aqui e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui para finalizar a base. Então, vou pular um ponto, vou para o próximo, puxo esse fio aqui para frente. Agora, eu vou atrás desse ponto aqui e vou puxar esse fio para trás, ó. Pegando aqui as 2 alças do ponto, levo ele aqui para trás. Passo aqui nesse ponto que a gente pulou. Olha como fica aqui na frente, ó. O fechamento fica perfeito, olha, fica igual aqui. Agora, aqui com essas 2 pontas de fio aqui, é só dar 2 nozinhos, lembrando que o primeiro não dá para apertar, senão deforma o fechamento. Aqui, vou esconder por trás de alguns pontos, cortar o excesso do fio, colocar um pinguinho de cola e assim vai ficar pronto o arremate. Ok?
Então, ficamos aqui com um total de 15 folhas. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa alça de 4 correntinhas que a gente fez aqui. Eu vou usar aqui o fio amarelo para fazer o miolinho da flor. Então, aqui, da mesma forma de iniciar, vou dar aqui 2 lançadas na agulha. E vou aqui dentro da alça. Vou fazer... aqui a gente vai trabalhar pontos altos, fechados juntos. Vamos fazer a cada 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, puxei aqui, vou puxar uma laçada. Vou segurar aqui. Vou laçar e vou fazer a mesma forma. Tira 2 e segura aqui. Agora, eu laço... tiro as 2 alças, assim fiquei com 2 pontos altos fechados juntos. Vamos fazer aqui 2 correntes. Vamos fazer novamente 2 pontos altos fechados juntos. 1, 2. Agora, eu vou laçar e vou tirar todas as alças. 2 correntes. Laça, tira 2 e segura, laça, tira 2 e segura. Tira tudo de uma vez. 2 correntes. Laça. Laça, tira tudo de uma vez. Fizemos aqui 4 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes. E agora, vamos fazer mais um. Vamos ficar aqui com um total de 5 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. Agora, vamos fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou laçar e vou direto aqui para a próxima alça. 1 e 2. Laça, fecha tudo. 2 correntes. 1, 2. Laça, tira tudo da agulha. Aqui a gente vai repetir a mesma coisa daqui. 5 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. 1, 2, tira tudo. 2 correntes. 1, 2, fecha. Olha. Se você vê que 7 correntes fica curto para o seu ponto, pode fazer 8 correntes aqui, tá? Não pode deixar repuxar. Para mim, 7 correntes já fica ótimo. É que o meu ponto, ele é folgado, né? Eu não tenho ponto apertado. Então, dependendo da tensão do ponto, pode ser que precise fazer correntes a mais. Então, pode fazer. Então, a gente vai repetir isso aqui nas 15 alças que fizemos. Em cada alça, 5 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos e separados por 2 correntes. Então, vai ficando dessa forma. Cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo, aqui, ó, no primeiro
grupinho que a gente fez. Aqui podemos cortar esse fio e fazer o arremate. Vou jogar aqui esse fio para trás. Amarrar o fio, a ponta do início e a do final, dar aqui 2 nozinhos. Agora, eu vou esconder aqui por baixo desses pontos aqui, ó. Chegando aqui no final, cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola. E assim ficará pronto o arremate. Olha só como fica. Então, agora a gente vai começar a fazer as flores. Então, vamos iniciar aqui as pétalas da flor, né? Eu vou usar aqui o Barroco Multicolo Premium, aqui é o Bailarina. Então, aqui eu vou dar a minha laçadinha inicial aqui e vamos iniciar em qualquer uma das folhas. Vai ser aqui, ó. Nessa alça maior da folha, coloque a agulha aqui, ó, dentro dela. E vamos... Aqui é onde a gente prendeu todos os pontos baixos. Ó. Aqui a gente vai colocar a agulha, prendendo aqui essa alça de correntes na cor amarela. Então, vamos puxar aqui, ó. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui fica a folha. E aqui atrás, ó, fica a alça amarela, fica presa no ponto baixo. Então, vamos lá. Faça uma corrente. Laça, vamos aqui para o primeiro espaço aqui, ó, de 2 correntes, vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo dentro da mesma alça. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo, 4 pontos altos. E um ponto baixo no mesmo espaço. Aqui a segunda pétala. Veja que aqui na primeira, a gente não inicia com ponto baixo, tá? Nessas duas do meio, a gente vai ter um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo. Nessa primeira e nessa última, a gente não vai ter aqui o primeiro ponto baixo, que a gente já vai iniciar com ponto alto. E aqui na última, não vamos ter o último ponto baixo. Aqui, vamos para o próximo espaço. Um ponto baixo, 4 pontos altos. E um ponto baixo no mesmo espaço. Agora, vamos para a quarta pétala. Um ponto baixo, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui, a gente não vai fazer o último ponto baixo. A gente já vai direto aqui para a folha, colocar a agulha aqui na alça maior, entrar aqui na base, aqui onde prendemos todos os pontos baixos da folha, puxar aqui a laçada, prendendo essa alça aqui na cor amarela. Perdão, antes de fazer isso aqui, a gente tem uma corrente. Agora sim, vamos fazer o ponto baixo aqui, prendendo o fio amarelo. Uma corrente e vamos para a próxima flor, fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. Um ponto baixo. Para o próximo espaço, um ponto baixo, 4 pontos altos. Um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 4 pontos altos.
e um ponto baixo. Fizemos aqui 3 pétalas, vamos para a quarta. Um ponto baixo e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma corrente. Vamos prender aqui essa alça, colocando a agulha aqui na alça maior da folha, entrando aqui, ó, bem aonde a gente fez todos os pontos baixos. Puxa a laçada, um ponto baixo, uma corrente, e já vamos direto aqui fazer aqui os 4 pontos altos. Um ponto baixo. Então, olha como fica. Olha a delicadeza que fica isso aqui. Se no teu ponto você ver que não tem necessidade de você fazer essa correntinha antes e depois do ponto baixo, você não precisa fazer. Olha, pra mim fica ok assim, dessa forma. Então, a gente vai seguir assim por toda essa volta. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto onde a gente iniciou. Aqui podemos cortar, que com o rosa também é só uma volta. Vou puxar para trás aqui esse fio. Pegar o fio do início do final, dar 2 nó. Aqui, eu vou esconder aqui, passar por trás desses pontos. Aqui eu já posso cortar, né? Ó, dar uma ajustada aqui para não ficar repuxando. Aqui vamos cortar esse excesso, colocar o pinguinho de cola. Prontinho. Então, aqui ficou pronta as flores. Olha só, que fofa que fica. Então, pessoal, agora vamos dar início ao bico. Aqui nessa peça a gente tem... Vou mostrar aqui a peça que já tá pronta. Agora, a gente vai fazer aqui essas alças para receber o bico.
Eu vou voltar aqui com o barroco natural. E a gente vai trabalhar aqui, ó, atrás da flor. Temos aqui, entre uma pétala e a outra, ó, a gente tem 2 pontos baixos, né? Ó, um no início e um no final da pétala. Então, é nesse ponto baixo aqui, ó, pegando aqui, ó, essas 2 alcinhas aqui, ó, aqui, que a gente vai prender as alças para o bico. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçada inicial. E aqui, ó, temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta pétala. A primeira e a segunda. Aqui na terceira, ó, entre a segunda e a terceira é aonde a gente vai prender aqui o fio. Aqui, ó. Pegando aqui as 2 alças. Vou fazer aqui o ponto baixo. Fica por trás das pétalas. Vamos fazer aqui 5 correntes. Vou aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. E vou fazer aqui o ponto baixo. Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter um ponto baixo aqui atrás, aqui outro e aqui outro. Entre uma pétala e outra, a gente vai ter as alças aqui atrás. Então, aqui, de uma flor para ir para a próxima, a gente vai fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aqui, ó, no intervalo da primeira para a segunda. Pegar aqui as 2 alças do ponto baixo. Um ponto baixo. 5 correntes. Vamos aqui no intervalo da segunda para a terceira, pegando aqui essas 2 alças. Um ponto baixo. 5 correntes. No intervalo dessa pétala para essa aqui atrás, pegando aqui as 2 alças do ponto baixo. Um ponto baixo. Então, assim, ó, atrás de cada flor, a gente vai ficar com 2 alças de 5 correntes. Aqui nessa primeira, a gente só fez uma, mas no fechamento da volta, a gente vai fazer mais uma aqui. De uma flor para outra, 10 correntes. Vamos aqui, no ponto baixo, pegando as 2 alças, um ponto baixo. 5 correntes. Pegando aqui as 2 alças, mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto baixo aqui nessas 2 alças. Então, a gente fica assim, ó. Uma alça de 10 correntes entre uma flor e a outra. E aqui atrás de cada flor, a gente vai ficar com essas 2 alças de 5 correntes. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta.
Chegando aqui no final da volta, aqui como eu falei, fiz só uma alça, agora a gente vai fazer a outra alça aqui. Então, vamos fazer aqui 2 correntes, laçar o fio, colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto baixo, puxar a laçada. Vamos ficar assim com 3 laçadas na agulha. Laça, tira 2 e laça e tira 2. Dessa forma, a gente já está aqui em cima dessa alça. Colocar a agulha aqui na mesma alça e fazer aqui um ponto baixo. 5 correntes. Vamos para a próxima alça de 5 correntes e vamos fazer nela aqui um ponto baixo. Então, ficamos aqui com uma alça de 5 correntes. Aqui vamos laçar o fio, vamos aqui para dentro da alça de 10 correntes. Então, vamos fazer aqui 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos altos. 3 correntes e mais 7 pontos altos. Então, aqui a gente fica assim, ó. 7 pontos altos, 3 correntes, 7 pontos altos. Agora, vamos aqui nas 2 alças aqui que temos atrás da flor. Na primeira, vamos fazer um ponto baixo, 5 correntes. E um ponto baixo agora na segunda alça. Laça, vamos para a alça grande, repetir o que fizemos aqui. 7 pontos altos, 3 correntes e 7 pontos altos. Na primeira alça aqui, um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo na segunda alça que está atrás da flor. Então, a gente vai fazer essas repetições por toda a volta. Aqui atrás da flor sempre vai ficar essa alcinha aqui de 5 correntes, ó. Cheguei aqui no final da volta. Vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fizemos nessa volta. Então, ficamos assim. Para iniciar a próxima volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo pela primeira corrente aqui. Agora, vamos fazer aqui dentro um ponto baixo. Vamos subir 4 correntes.
e um ponto baixo dentro da mesma alça. Ficamos aqui com uma alça de 4 correntes. Faça uma corrente. Agora aqui, a gente vai pular o primeiro e o segundo ponto. A partir do terceiro, a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficamos aqui com 5 pontos altos, pois pulamos aqui os 2 primeiros. Agora, dentro do espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Ficamos aqui, então, com um total de 7 pontos altos. 3 correntes. Aqui desse outro lado, vamos fazer a mesma repetição. 2 pontos altos aqui dentro do espaço. E aqui vamos seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, até a gente totalizar aqui uma sequência de 7 pontos altos. Dois, 4, 6, 7. Então, aqui temos 7 pontos altos. Ficamos da mesma forma. Aqui vamos fazer uma corrente e vamos aqui na alça, fazer um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo na mesma alça, uma corrente, e aqui a gente vai repetir a mesma coisa que fizemos aqui, pular o primeiro e o segundo. A partir do terceiro, vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base. Tivemos aqui 5 pontos altos. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Ficamos aqui com 7. 3 correntes. Mais 2 pontos altos dentro do espaço. E aqui vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ter aqui 5 pontos altos. Com os 2 do espaço, a gente totaliza aí 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente. Vamos aqui dentro da alça fazer um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo na mesma alça. Então, é essa repetição que a gente vai fazer por toda a volta. Veja que aqui no início a gente pula 2 e aqui no final também sobram 2. Chegando aqui no final da volta, fiz aqui a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo.
Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até a metade dessa alça aqui. Chegando aqui, faça um ponto baixo. Ficando assim. Uma corrente, laça. Vamos aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Ficamos assim. Uma corrente. Aqui dentro do espaço, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um de base e aqui no último, um ponto alto. Uma corrente, aqui nessa alcinha, faça um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência em todos os bicos. Sempre com uma corrente de separação e pulando um ponto de base. Aqui no canto, faça um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente e aqui a gente faz a repetição. Um ponto alto aqui no primeiro, uma corrente, pula um de base. No próximo, um ponto alto. Vamos repetir assim por toda a volta. Finalizando aqui mais uma volta, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Agora, vamos iniciar a última volta aqui do bico. Aqui nessa uma corrente aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. E aqui dentro desse primeiro espaço, também um ponto baixo. Vamos subir aqui 3 correntes, colocar a agulha aqui, ó, antes desse ponto, aqui, ó. Puxar a laçada e assim fazer um ponto baixo, fechando um picô. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes. Coloca a agulha aqui, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes. Fecha aqui mais um picô. E no próximo espaço, ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 picô. 2 correntes, laça o fio. Aqui, nesse espaço de 3 correntes, vamos fazer 2 pontos altos, 3 correntes. Vamos pegar aqui nessas 2 alcinhas aqui, para fechar o picô. Dentro do mesmo espaço,
2 pontos altos. 2 correntes. Vamos aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 3 picô aqui desse lado, igual aqui, ó. Vamos subir aqui 3 correntes. Colocar a agulha aqui, ó, antes do ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes. Coloca a agulha aqui, puxa a laçada e fecha o picô. Um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3 correntes. Fecha aqui mais um picô. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, ficamos aqui também 3 picô, igual esse lado aqui, ó. Aqui, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Fecha o picô. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Fecha o picô. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Fecha o picô e mais um ponto baixo. 2 correntes. Aqui dentro do espaço de 3 correntes, vamos fazer 2 pontos altos, 3 correntes. Pegando aqui as 2 alcinhas, vamos fechar um picô, mais 2 pontos altos. 2 correntes e um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Três correntes e aqui fecha o picô. Um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô. Mais um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô e um ponto baixo nesse último espaço. Então, ficamos assim. Um ponto baixo aqui nesse espaço. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. 3 correntes e já iniciamos aqui o picô. Então, é essa repetição que a gente vai fazer por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, então aqui é só prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto. Agora, aqui a gente já pode alongar, cortar. Fazer o arremate aqui desse fio. E dessa forma, o nosso centro de mesa fica pronto. Ó, pessoal, então ficou pronto aqui o centro de mesa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam fazer. Quando forem postar nas redes sociais, se quiserem me marcar, eu vou compartilhar com o maior prazer. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou procurar responder. Então, muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.